Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Declan Rice. Lembra que de manhã eu falei que o Manchester City tinha entrado na disputa pela contratação dele, né? Porque o Arsenal está há semanas negociando com o jogador e o time para conseguir a contratação e até agora não tem saído do lugar. Segundo o Di Marzio, hoje mesmo, o City já está próximo de um acordo com o West Ham. Um dia foi necessário para o Manchester City atravessar o Arsenal na negociação. É uma piada de mau gosto. Eu não acho que dá para ficar falando, porque é desleal concorrer com o Manchester City, né? Por causa do dinheiro do petróleo e tudo isso. Não acho que o problema foi dinheiro. O problema tem nome e sobrenome. Edu Gaspar. A gente já vai falar sobre isso, mas pelo que tudo indica, o Manchester City vai pagar 75 milhões de libras, porém vai enviar o Calvin Phillips na negociação. Um jogador que o Pep Guardiola contratou sem necessidade nenhuma pelo visto, né? E agora vai usá-lo numa negociação, né? E ele vale mais do que essas 25 milhões de libras que estão faltando. Era um ótimo jogador no Leeds United, mas foi pouquíssimo utilizado no City. Acho que no West Ham tende a recuperar espaço, tende até a ser titular. Acho que faz muito sentido, tá? Acho que o Calvin Phillips tem tudo para se encaixar muito bem na equipe do David Moyes. Se foi esse o acordo fantástico. O City foi muito bem, mas a gente tem que criticar muito o Edu Gaspar, né? Mas só para terminar, né, para não ser antiprofissional, Declan Rice no Manchester City encaixa super bem, né? Acho que tem tudo para fazer uma dupla absurda com o Rodri. É um jogador de qualidade extraordinária, ele tem muito talento para passes de média, longa e curta distância. É um jogador que tem uma capacidade de marcação impressionante, intensidade, o ritmo de jogo dele é incrível. O Declan Rice é um meio-campista extraordinário, um dos melhores volantes do mercado, né? É um jogador que é titular da seleção inglesa, que é muito talentosa, por mais que seja muito mal treinada pelo Southgate, né? Ser titular numa seleção que há tantos talentos como Jude Bellingham, como entre outros jogadores ali no meio campo, é muito significativo, né? E assim, a transferência dele não era fácil, mas o City um dia consegue, porque o senhor Edu Gaspar é um péssimo diretor de futebol, né? Porque até agora eu tento entender isso, né? O Arsenal contratou Edu Gaspar como diretor de futebol e tá achando legal, porque até agora não mudou e nem sinalizou, nem quando houve diretores de futebol excelentes disponíveis no mercado. Porque assim, caso vocês não saibam, o Michael Edwards, que ajudou o Jürgen Klopp a montar o time do Liverpool, ficou livre no mercado e ainda está livre no mercado. Nesse, eu posso passar um pano porque o Edwards não se juntou a projeto nenhum. Mas a questão é, o Chelsea, por exemplo, fez ofertas, o Tottenham fez, até o Tottenham fez ofertas, gente, né? Eles olharam pro Edwards e falaram, olha, esse é um diretor de futebol de muita qualidade, acho que vale a pena tentar fazer uma investida por ele, né? Matteo Alemany, né, até falando o diretor de futebol do Barcelona, né, ele foi, por um momento, saiu, né, do Barcelona, quase foi pro Aston Villa. O Aston Villa foi atrás do Matteo Alemany e o Arsenal não. O Arsenal não fez uma menção atrás do Matteo Alemany, que fez uma janela absurda de transferências com alguns trocados que deram para ele, entende? Ele contratou Lewandowski, Condé, Rafinha, e assim, foram bons negócios, tá? Não tem como dizer que o Matteo Alemany foi mal, não. Para conseguir convencer o Leeds depois da proposta que o Chelsea fez, esse cara fez mágica, né? O Matteo Alemany é um baita diretor de futebol. O Arsenal fez algo para contratá-lo? Não. Eles preferem ficar com o Edu Gaspar. E, gente, Edu Gaspar, a gente tem que pegar o histórico dele, né? Ele contrata o William, o Davi Luiz, acho que já era ele na época o diretor de futebol, né? Ou ele chega depois, né? Que o Davi Luiz acho que é antes, né, do Arteta chegar. Mas o William acho que já é com ele, né? E assim, a gente tem ele contratando, por exemplo, né, o Jorginho com 6 meses de contrato, pagando mais de 10 milhões de libras ao Chelsea, entende? Em que mundo você paga 10 milhões de libras para um volante que tem quase 30 anos de idade, não tá longe do auge, né? E que só tem 6 meses de contrato. Ele pagou mais de 10 milhões de libras no Jorginho, né? Ele gosta de dar dinheiro para o Chelsea, né? Ele pagou 67 milhões de libras pelo Havertz. Esse é o preço que tem gente dizendo. Tem gente que diz que, dependendo dos bônus, chega a 70 milhões de libras. O Chelsea queria 75, ele ofereceu 50 no início, né? E não chegou no meio termo. Pendeu muito mais para o lado do Chelsea do que para o lado do Edu Gaspar. Um bom diretor de futebol teria conseguido reduzir, gente. O United está conseguindo isso, eu acho o diretor de futebol deles bem amadora, né? Eles estão sendo mais rígidos em relação a preço quando vão atrás, por exemplo, do Mason Mount, que, a meu ver, é um jogador de muito mais qualidade do que o Kai Havertz, né? E assim, para mim, o sinal de que podia acontecer algo como está acontecendo agora com o Rice era o Mykhailo Mudryk, porque esse até chama atenção. O Mudryk era um jogador que estava literalmente no Instagram, postando lá, tipo assim, mensagens elogiando o Arteta, né? Quando o Arteta enfrentou o De Zerbi, que foi o antigo técnico dele no Shakhtar, falou 2 técnicos de elite, né? Elogiando pra caraca o Arsenal. E o
o cara acaba no Chelsea. O Chelsea em um dia também sequestrou esse negócio. Por quê? Porque ele não pagava o que o Shakhtar queria. E o Chelsea foi inteligente, colocou vários bônus, né? Mas chegou na avaliação. Enquanto o Edu Gaspar for precioso, tentar economizar cada centavo, né? No mercado de leões, ele não vai se dar bem. A gente tá falando de time, né? Os times de Big Six, né? Normalmente sequestram negociação pagando caro, né? Isso não quer dizer que você tem que pagar lá, sei lá, 200 milhões de libras para o jogador X ou Y. Óbvio que às vezes vale a pena você gastar menos, né? De negociar, protelar a negociação, mas isso faz mais sentido quando não há concorrência. Havia concorrência, o Edu Gaspar não fez nada, deixou um dia inteiro para o City negociar e agora o City pode sequestrar a negociação deles, sendo que não haver chance deles contratarem o Caicedo. Tudo bem, vai que eles ainda conseguem lutar ali pelo Declan Rice, o Chelsea ainda não fechou a negociação do meia equatoriano, né? Mas se vamos supor que o Chelsea fecha essa contratação e o City fecha o Declan Rice, quem que eles vão atrás no mercado, né? Só ficam aquelas apostas de potencial, né? Óbvio que não seriam negociações ruins, mas Romeu Lavia, Krefen Thuram, Manu Kone, entende? Nenhum desses caras lhe dá uma garantia de desempenho imediato. E a ideia do Arsenal para contratar o Rice era melhorar agora, win now, né? E no final das contas, eles não podem fazer isso porque o Edu Gaspar é um diretor de futebol ruim. E assim, a gente vê os times ali investindo muito em diretoria de futebol. O Aston Villa tá investindo pesado em diretoria de futebol. Eu trouxe o Monte, que não sou um grande fã do Monte não, mas é um diretor de futebol que trouxe o Condé para o Sevilha, né? Tem ótimas negociações do Monte. Eles trazem alguém para ajudar nesse departamento. E o Arsenal trouxe um cidadão que, sejamos justos, né? Vocês gostaram do trabalho dele na seleção? Vocês acham que ele está fazendo um bom trabalho no Arsenal? E eles não têm, né? Pelo visto não tem nenhum sinal que ele sai do Arsenal. Então, Edu Gaspar é o freio de mão do Arsenal neste momento, né? E a diretoria aceita isso. Porque, para mim, perder uma negociação como essa, que o time estava negociando sozinho com o jogador por semanas, e um dia o time sequestra a negociação, isso era motivo de demitir diretor de futebol. Porque, sejamos justos, se tem grana para pagar 70 milhões de libras no Harvard, tem 100 milhões para pagar no Declan Rice, né? Sinceramente, é uma piada o que o Arsenal está fazendo nesse mercado em termos de valores e contratações até agora. Pode até mudar, mas até agora é inacreditável. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.